O Espiritismo, ele vem fazer as pazes com a morte. Eu já disse isso outra vez aqui, né? Eu acho isso muito interessante. Ele vem livrar a gente, livrar a nossa consciência do medo da única consequência inevitável da vida, o nosso desencarne. E é o maior medo que todas as pessoas têm, o medo de morrer. Porque não conhece, né? Agora, mesmo os que acreditam no desencarne e numa vida espiritual, que estamos aqui vivendo uma vida fictícia, e nossa verdadeira vida é na espiritualidade, mesmo esses têm esse medo de morrer. Por quê? Porque você não lembra como é, né? O esquecimento do que nós já vivemos nas outras encarnações, apesar de ser uma bênção, porque não pesa nos nossos ombros as nossas dívidas, que não nos lembramos, né? Então, nessa vida atual, não lembramos o que fizemos na outra, ela não nos torna diferentes quanto ao medo das possibilidades que vão se apresentando, porque nós não nos lembramos. Então, a gente, por mais que diga, eu não tenho medo de morrer, lá no fundo, o que será que vai acontecer comigo? Então, eu tava pensando, sabe, em que eu tava lembrando assim, né, daquele relato do Chico Xavier, quando ele fala que tá no avião, né, aí ele conta lá no Pinga Fogo, né, o pessoal que quiser ver é só pesquisar, né. É muito bom. E aí ele fala que ele tá ali, ele tá com medo da morte, todo mundo tá gritando, que o avião começa a dar umas piruetas, e ele fala, eu vou morrer, e todo mundo gritando, ele grita, vale-me Deus, grita também, né. Sim. E aí o Emmanuel aparece pra ele e fala assim, ó, por favor, vergonha, né? Todo mundo tá num risco iminente, né? Então, morra com educação, né? Silêncio. Aí a gente vê depois, né? Passou mais de 30 anos, como ele desencarnou, né? Tranquilo, sabendo a hora que ia, foi lá, falou que ele ia num dia em que todos os brasileiros estivessem felizes, né? E aí o Brasil tinha acabado de conquistar a Copa do Mundo. Aí dizem, né? A pessoa próxima a ele que ele foi, fez a barba, se arrumou, sabia que ele ia desencarnar, né? E aí eu fico pensando, é o mesmo ser, mas ele encarou um momento que ele achava que era de morte com um aspecto humano, que apesar de ser médium ali evoluído, né, não deixou de ter o medo. Pois é, quem somos nós, né? Então, e isso que ele convivia com os espíritos com a naturalidade, né? Exatamente, como se fossem, estavam ali. Tanto quanto os vivos quanto os mortos, para ele era normal, né? Aí você acha que foi um instinto de defesa dele que falou mais alto? Eu acho que naquele momento talvez ele não estivesse tão preparado quanto ele estava quando ele realmente teria que desencarnar. Perfeito. Porque muitas vezes a gente passa a vida com medo e na hora de desencarnar você desencarna com serenidade. Sim. Porque você às vezes está sendo preparado para aquilo. Você se melhorou durante o percurso. E muitas pessoas, elas acabam tendo a consciência, né? Que o desencarne está próximo, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com uma outra conversa que a gente teve sobre o luto, né? Onde o entorno fica tentando reviver a pessoa, quando na verdade devia estar preparando ela para passar para o outro plano, né? Sim. É isso, a gente a questão social faz muita diferença. E o entendimento, o conhecimento vai fazer uma diferença fundamental. Para a gente não passar vergonha na hora de desencarnar. Sim. Não dá trabalho, né? E os espíritas dão trabalho tanto quanto os outros. Tanto quanto os outros, né? É isso. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.